Olá, ouvintes do Ponto Poder Cafezinho. Nos últimos dias, a imprensa tem acompanhado o conflito entre o Estado de Israel e o grupo político Hamas. A batalha sangrenta tem aterrorizado o mundo em meio às baixas expectativas de que a situação seja resolvida logo. Eu sou Wagner Mendes e neste episódio vamos entrevistar Natália Quintiliano, trabalhadora humanitária especializada em Oriente Médio, que vai nos trazer um cenário geral da barbárie noticiada nos últimos dias. Por enquanto, a gente vai dar uma pausa na cobertura política local aqui do Ceará para acompanhar um pouco do que está acontecendo no mundo, esta guerra que tem sido noticiada pela imprensa nos últimos dias. Nós recebemos hoje no Ponto Poder Cafezinho Natália Quintiliano. Ela é trabalhadora humanitária especializada em Oriente Médio há 10 anos, trabalhou com a ONU nas respostas à guerra da Síria e guerra do Iêmen e também com os Médicos Sem Fronteiras. A nossa convidada também morou em vários países da região e teve a chance de conhecer a Palestina por conta do trabalho. Hoje faz consultoria para organizações humanitárias que atuam no Oriente Médio e mais recentemente na Ucrânia. Natália, seja muito bem-vinda ao Ponto Poder Cafezinho, você que vai nos ajudar a entender um pouco desse conflito que está acontecendo ali em Israel, ali na Palestina. Obrigada, é um prazer participar e obrigada pelo convite. Natália, a nossa audiência aqui está acostumada a entender um pouco do bastidor, né, da política do Ceará, da política local, que recentemente tem sido muito movimentada, mas a gente resolveu dar uma pausa nessa semana para falar um pouco desse conflito ali em Israel, né? Muita gente não entende o que está acontecendo e a gente resolveu lhe convidar, né, com uma vasta experiência e conhecimento que você tem do assunto, para explicar um pouco para a nossa audiência do que se trata esse conflito, né? Quem são esses personagens que tanto se fala na imprensa, para a gente começar, né, a explicar um pouco melhor, né, para a nossa audiência, a partir dessa edição, né, desse podcast, o nosso eleitor consiga entender melhor esse assunto ou até pesquise melhor também, para ler um pouco mais e entender o que está acontecendo. Natália, eu queria que você começasse falando aqui para o nosso ouvinte sobre o Hamas, né? O que é que significa, o que é o Hamas, por que se fala tanto nesse grupo em meio a esse conflito que a gente está acompanhando pela imprensa? Certo. Bom, é um conflito bem complexo, né? Uma situação muito delicada no Oriente Médio. A situação ali, Israel e Palestina, ela é bem antiga, né? Vem aí de dois projetos nacionais, né, de autodeterminação desses povos, mas já ainda no final do século XIX, início do século XX, né, que vem esses movimentos, o sionismo para a criação do Estado judaico, né, e a criação também do Estado nacional, né, esse movimento nacionalista na Palestina. Então, a gente tem aí dois projetos em um mesmo lugar, né, que obviamente gera ali muitos conflitos, ainda na época, né, muitas discussões. E a gente tem em 47, né, uma ONU muito jovem, né, que tinha acabado de ser criada, fazendo ali uma resolução para partilha daquele território para se criar ali um Estado, o Estado de Israel e também o Estado palestino, né? Quando a resolução, né, sai, os Estados árabes, né, não aceitam a resolução. E isso gera, né, acabou levando a uma guerra, né, e se tornou a Guerra de Independência de Israel, que acaba criando, né, sai com a criação do Estado judeu, mas não é criado o Estado palestino. Tá? Nessa época, a Palestina ainda não tinha agência para essas decisões, então eram os estados ali era Jordânia, Egito, Síria, eram as potências que decidiam, né, que faziam votavam, etc. E ali, em 48, começa o que eles chamam da Nakba Palestina, né, a catástrofe palestina. Mas nessa época, né, o território de Gaza, né, e da Cisjordânia, que é onde estão hoje, né, a maior parte dos palestinos, Gaza era do Egito.
e a Cisjordânia ainda era da Jordânia. É só na Guerra dos Seis Dias, lá em 67, né, que começa a ocupação israelense de Gaza e da Cisjordânia. Inclusive, em 67, eles avançam, né, na Cisjordânia, na Península do Sinai, em Golã, Sinai, que era do Egito, né, Golã da Síria, e Jerusalém Oriental, que também era da Jordânia. Então, assim, durante todo esse tempo e outras guerras que tiveram, daí depois teve a Guerra do Yom Kippur, muitas coisas aconteceram, são muitas camadas, né, de sociedades que agora estão muito fragmentadas e fica mais difícil compreender o conflito de uma forma muito rasa, né, porque realmente envolve muitas coisas, muitas questões, envolvem países vizinhos, né, e a situação do Oriente Médio como um todo, né. Então, eu vou tentar fazer um resumo, né, mas lembrando que é muito difícil resumir a situação de Israel e Palestina, né. A ideia mesmo que a gente consiga, vamos dizer assim, um norte, né? Um cenário Isso, mais básico para que o nosso ouvinte ele consiga entender melhor e até pesquisar melhor sobre o assunto, né? assim. E Sim. aí aí chegamos na questão do Hamas, né? Quando a gente fala do Hamas, o Hamas ele cresce ali no final da década de 80, né? Era associado ali à Irmandade Muçulmana, que é um grupo, é uma organização sunita, né, transnacional no Oriente Médio, e o Hamas ele nasce dali inclusive como um braço político, né, mas também da Irmandade Muçulmana, mas como um grupo que fazia inclusive assistência social e educacional nos territórios ocupados, né, da Cisjordânia e de Gaza. Então ele ganha essa popularidade nessa época, ali em 87, 88, durante a primeira intifada, que foi a revolta, né, dos palestinos, os protestos, né, contra a ocupação israelense. O Hamas ele vai crescendo, ele começa a ganhar muita popularidade, mas ele não era, ali na década de 90, criada a Autoridade Palestina, né, que hoje governa ali a região da Cisjordânia. Então, a Autoridade Palestina era, né, formada por um outro grupo, né, um outro partido político chamado Fatah, que a gente tem na memória dos anos 90, na figura do Yasser Arafat. E na década de 90, eles estavam negociando, né, ali os acordos de Oslo, né, da criação da Autoridade Palestina, e ficaria, né, o território seria, né, dividido, né, região A, B e C, e a Autoridade Palestina iria ali governar, né, parte desses territórios, teria domínio absoluto no setor A, etc. O Hamas, ele é uma oposição à Autoridade Palestina. Eles não aceitam a negociação com Israel. Para o Hamas, eles chamam, né, a Palestina do Rio ao Mar, do Rio Jordão ao Mar. Eles acham que a Palestina, eles não reconhecem a legitimidade do Estado de Israel. Então, eles entram como uma oposição à própria Autoridade Palestina e à organização, a OLP, que era a Organização para a Liberação da Palestina, que representava, né, ou queria representar ali todos os palestinos. Hoje em dia, no mapa, né, a gente tem os palestinos em Gaza, a gente tem os palestinos na Cisjordânia também, né? Então, existe uma divisão. A Cisjordânia, ela é governada pelo Fatah e a Autoridade Palestina no momento. E aí, quando a gente fala de Hamas, a gente fala de Gaza. Nos acordos de Oslo, Gaza, na verdade, deveria ser governada pela Autoridade Palestina, e eles fazem uma votação, fazem eleições. Nas eleições, o partido político do Hamas ganha, né? E o mundo não aceita. O próprio Fatah, a Autoridade Palestina, não aceita. Israel não aceita, a comunidade internacional não aceita que
o Hamas tome poder. Isso leva a uma batalha, inclusive entre, né, os palestinos, entre Hamas e Fatah, e o Hamas vence. Desde então, o Hamas é a autoridade na Palestina. Não houve eleições, de novo. Isso foi em 2006. E desde então, o Hamas se consolida ali como quem governa Gaza, né? Também sem eleições. Então, eles são um grupo que a gente tem um pouco de dificuldade de entender como essa questão dos partidos políticos com braços armados e grupos paramilitares, né, que existem no Oriente Médio, né? Isso acontece em outros países também. A gente tem o Iraque, que tem muitos partidos políticos com braços armados, etc. Então, o Hamas, ele é assim, ele é um partido político com um braço armado, braço político, e que governa Gaza, né? Esse é Natália, o... por que o Hamas vence a eleição lá em Gaza? Ele tem uma certa autoridade com a população local? Por que isso acontece? Já que existe essa, vamos dizer assim, essa falta de credibilidade desse grupo no âmbito internacional, né? Por que isso Uhum. acontece? Vem muito a questão da primeira intifada, né, com os protestos contra Israel, mas também eles crescem com a questão do Acordo de Oslo, porque muita gente não apoiou o Acordo de Oslo, né? Foi um acordo, a ideia era para ser mais moderada, manteria, né, os assentamentos israelenses. Então, eu acho que foi realmente eles ganham, de fato, a eleição, né? Mas o Hamas muda muito. A gente está falando de 2006, né? Desde então tem uma mudança aí, mas desde 93, 94, com os acordos de Oslo, o Hamas começa se não me engano, foi em 1993 que ele começa, por exemplo, que eles começam com o primeiro ataque de homem-bomba, né? Então, ali em 93 já existia essa luta armada, né? A luta armada do Hamas. E aí eles ganham como partido político, né? Entre Hamas e Fatah. Fatah, na época, tinha muita ligação de ser um partido corrupto, tem até hoje. É um partido enfraquecido hoje em dia. Tanto que não consegue ser um interlocutor ali, né? Gaza, eles perdem acesso a Gaza, né? Quando o Hamas toma o poder em Gaza, o Fatah é expulso, né? E aí se mantém essa divisão no território do que se fala de Palestina, né? Porque quando a gente fala Palestina hoje, Gaza é uma parte, né? Você tem Gaza, você tem a Cisjordânia também. E aí você tem os palestinos que moram, né, na Jerusalém Oriental, você tem os palestinos que moram em Israel, 20% da população israelense, né, com passaporte israelense é palestina, e você tem as diásporas palestinas na Jordânia e no Líbano, por exemplo, que aí são mais uma camada, né, outras camadas, né, dessa situação, desse contexto. Mas então, quando a gente fala de Hamas, tem que pensar que nós estamos falando de Gaza, né? Existe a presença do Hamas em outros locais, mas como um grupo, mas não como governo, né? Como governo, isso é em Gaza. E falando, já que a gente está falando de Gaza, né, o que é que exatamente é a faixa de Gaza? Também um assunto que ele vem sendo coberto pela imprensa, né, nos últimos anos, mas tem gente que não sabe o que significa, que faixa é essa, o que é um país, não é um país, é um estado, o que é que significa a faixa de Gaza do ponto de vista político, né, e desse conflito que a gente está acompanhando. Sim, a faixa de Gaza é um desses territórios que, na verdade, pertencia ao Egito, né? E o Egito, Israel ocupa depois da Guerra dos 6 Dias, em 1967. E é uma área muito pequena
que fica hoje, né, faz fronteira com Israel e Egito somente, e o mar, né, é uma área da costa. E em 2005, Israel se retira da faixa de Gaza. E depois, em 2006, a autoridade palestina também. E se mantém ali o governo do Hamas. Mas a faixa de Gaza é um dos locais mais densos, né, em termos de população no mundo. Né, é uma área muito pequena, são 500 pessoas por quilômetro quadrado. Em torno, um pouco mais de 2 milhões, né, de palestinos moram lá. A faixa de Gaza é uma população muito jovem, né? Tem 1 milhão, de 2 milhões de habitantes, tem 1 milhão de habitantes com menos de 18 anos. Então, é uma situação bem, bem delicada e que sofre um bloqueio. Tá? Desde que o Hamas se estabelece na faixa de Gaza, existe o cerco. Então, Gaza, como só faz fronteira com Israel e Egito, as fronteiras ficam fechadas, né? E não se tem acesso nem para comercializar, nem para entrar ou para sair de forma fácil. Né? Tudo ali é controlado, né, por Israel ou Egito, né? A energia, água, tudo. Eles não têm chamam que a maior prisão, né, do mundo seria Gaza. Então a situação de Gaza é muito crítica, né? É uma panela de pressão, porque você tem 2 milhões de pessoas vivendo em condições muito ruins, sem acesso, muitas vezes, a coisas básicas, né? Tudo é controlado por outros países, né? Tudo que entra lá é controlado por outros países, e vira ali realmente uma panela de pressão, né? E sofre ataques também, e como fazem ataques também. Então, quando a gente fala de faixa de Gaza, é isso, é esse território pequenininho, né, que fica ali entre Israel e Egito e o mar, com 2 milhões de pessoas, mas em situação bem precária. Natália, e a Palestina, né? O que é que esses eventos eles têm a ver com ela? O que é exatamente o território da Palestina? O que é que deixou de ser ao longo desses anos? Porque aí também é uma questão bem histórica, né? A mudança, o comportamento aí, a instalação ali do Estado de Israel, né? Enquanto reconhecido ali internacionalmente, isso acabou também fazendo ali uma certa confusão, né? O que é Palestina, o que é que não é, o que é que significa a Palestina. Queria que você contextualizasse um pouco sobre isso. Sim, a Palestina, na verdade, é o povo palestino, né? Que hoje, naquela região, habita na Cisjordânia, em Gaza, né? Na Cisjordânia são 2 milhões e 600 mil palestinos. A maioria dos palestinos, na verdade, estão na Cisjordânia, né? E aí você tem o pessoal de Gaza, os palestinos de Gaza, e você tem de Jerusalém Oriental, né? Onde estão ali a maior concentração, né, dos palestinos na região, e que se convive ali, né, com Israel. A diferença é que a Cisjordânia aceita, né, e negocia com Israel, né, aceita a existência de Israel e a legitimidade, digamos, do Estado de Israel, enquanto o Hamas não. Né? Então, não existe essa conversa. Israel e Hamas não sentam para negociar, né? Enquanto na Cisjordânia, sim. Mas a Palestina é um povo, né? E aí que está espalhado em territórios diferentes, né? E esses 3 principais, né, ali na área que é ocupada, parte é ocupada por Israel, e a parte de Gaza, que não é ocupada por Israel, mas é controlada, digamos assim, é bloqueada por Israel. E também os palestinos que moram em outros países, né? Os palestinos da diáspora, e tem alguns países em que tem uma concentração maior de palestinos, como Líbano, Jordânia, principalmente, né? Inclusive a própria rainha, né, da Jordânia
de origem, né? Ela é palestina, e Síria também, né? Que tem uma população grande, mas tem no mundo inteiro, né? Temos, inclusive, no Brasil, enfim, é um povo. É difícil dizer, assim, o quanto a Palestina ela é fragmentada, né? Assim como Israel também, né? Hoje em dia, Israel esse ano teve diversos, né? Foram as maiores manifestações na história de Israel foram esse ano, né? Então a população também está muito dividida, está bem fragmentada em Israel, mas na Palestina também, né? Então tem muitos grupos ali que tentam representar a causa palestina. Mas não existe, eu acho que dependendo de se você for a Palestina hoje, se você estiver em Gaza, estiver na Cisjordânia, estiver, né, em outros locais, existem diferentes visões do que é a causa palestina, né? E o Hamas representa uma delas, uma visão, né? Uma das propostas, digamos assim, mas não representa a maioria necessariamente dos palestinos, né? Como não tem eleições, fica mais complicado de saber exatamente os números, né? Mas a gente sabe até por conta da maioria do número de pessoas, né, que estão lá e etc. E, como eu falei, é uma população muito jovem e que não tem eleições há mais de uma década. Natália, a gente falou aqui de Hamas, faixa de Gaza, né, a Palestina. Eu queria que você comentasse um pouco agora sobre a razão desse conflito, né? Sintetizando assim, é melhor para o nosso ouvinte. Por que é que, de fato, há esse conflito nesse momento? Por que é que está acontecendo isso agora? E o que é que exatamente está acontecendo, né? Eu acho que aí a gente entra num outro ponto, né? A gente está com a Israel numa situação muito delicada com o governo do Netanyahu. Para você ter uma ideia, saiu hoje uma pesquisa falando que 3 em cada 4 israelenses culpam o Netanyahu pelo que aconteceu, né? Houve ali uma falha na inteligência israelense, não tem dúvidas disso, porque ataques do Hamas a Israel ocorrem diariamente, né? Não existe surpresa no ataque do Hamas contra Israel. A surpresa foi mais sofisticado, né? O ataque foi mais sofisticado, e a falha na inteligência israelense também foi a grande surpresa, né? Deles não terem notado ou não terem acreditado que algo dessa proporção pudesse acontecer. O Netanyahu formou, no final do ano passado, o governo mais radical, digamos assim, da história de Israel, né? Por outro lado, a gente tem ali a Cisjordânia, que negocia com Israel e que é visto, né, como uma forma mais moderada, né, para lidar com Israel, que tem essa forma mais moderada de lidar com Israel, mas Israel, na verdade, avança, né, nos assentamentos da Cisjordânia. Então, de certa forma, a mensagem que estava passando era a seguinte: eles não estavam tentando, eles estavam focando na Cisjordânia, em avançar com os assentamentos na Cisjordânia, e tiraram forças de Gaza para avançar na Cisjordânia. Então, a população israelense vê isso como um erro, né? Foi um erro de julgamento, né, do governo do Netanyahu. E, de certa forma, eu acho que ultimamente, nesse último ano, digamos assim, Israel conseguiu manter e estabilizar as relações, né, com 4 países da região, países árabes da região, e estavam a ponto, né, estão, né, ainda negociando para normalizar a relação com a Arábia Saudita, né? E o que isso significa? A gente tem no Oriente Médio hoje uma divisão muito forte entre os xiitas e os sunitas, né? Sendo que os sunitas são representados, digamos assim, né? A grande potência que representa os sunitas é a Arábia Saudita, né? E o Irã, que representa os xiitas, correto? Isso eu estou falando de uma forma bem, bem rasa, tá bom? Porque tem vários braços aí, várias outras categorizações, digamos assim. Mas
falando assim de uma forma bem resumida, são essas duas potências e com relação aos sunitas da Arábia Saudita e os xiitas do Irã. O Hamas é sunita, né? Então, o Netanyahu, que é o primeiro-ministro, né, ele vem com uma política com relação à Palestina que é de gerenciar ali o conflito. Né? Ele não existe uma tentativa de solucionar, pelo contrário, ele aumenta, né, ele expande os assentamentos na Cisjordânia e fica tentando monitorar a situação de Gaza, que é uma situação intolerável. Né? É uma panela de pressão que ia explodir. E com isso, deu essa oportunidade para o Hamas de fazer isso que foi uma carnificina, um massacre, né? Ali na fronteira deles com Israel, inclusive nos kibbutz, na festa, né, que os adolescentes estavam, e levam mais de 100 reféns para dentro de Gaza. Isso dificulta muito a situação do Netanyahu, porque o Israel geralmente ataca por ar, né? Então, é um ataque aéreo. Quando você faz ataque aéreo, você não discrimina, né? Quando você ataca um prédio, você não discrimina quem está dentro daquele prédio. Então, assim morrem muitos civis, né? Só que agora tem reféns deles lá, né? Então, foi uma tática usada, né, pelo Hamas, né? Que dificulta muito a atuação de Israel nesse momento. Né? Acho que, independente não existe uma saída simples para o Netanyahu nesse momento, inclusive com relação à opinião pública, etc. E aí, eu acho que com o avanço das negociações com a Arábia Saudita, eu acho que a Gaza fica totalmente esquecida, né? O Oriente Médio começa a se alinhar e Gaza vai sendo deixada para trás. Então, eu acho que tinha já esse sentimento, eu acho que era geral, né? Todo mundo já sabia, né? Da frustração que isso causaria em Gaza, digo, no Hamas, e que eles tentariam responder, né? Mas não, eu acho que o que não se sabia é que teria essa oportunidade, não teria sido dada essa oportunidade de resposta, e também a brutalidade, né, da ofensiva do Hamas, né? Realmente aquilo ali, eu trabalho, né, no setor humanitário há 10 anos, eu trabalhava, né, era o tipo de coisa que a gente via no Estado Islâmico, na Síria, né? É um tipo de brutalidade que é muito difícil de digerir. É porque Né? apesar de existirem guerras, né, ou coisas do tipo, mas existe ali vamos dizer assim, um acordo, né, do onde atacar, como atacar, e ao que me parece isso não está sendo respeitado nesse momento, né, Natália? Infelizmente, nas guerras, isso é muito comum, né? Você não tem um respeito ali Existe uma lei na guerra, né? Mesmo na guerra existe uma lei. E não é nem um pouco incomum, né, das potências, das forças beligerantes não cumprirem, né, essas leis. Mas uma das coisas é que quem ataca tem a obrigação de garantir, né, ou fazer de tudo dentro de suas possibilidades para que os civis não sejam atingidos. Né? E o que a gente viu no caso do Hamas, mas o Hamas não é uma, né, não é um Estado, né? O Hamas não é digamos assim, um exército, né, oficial, mas isso vale para qualquer grupo armado, mesmo que não seja estatal, né? Eles alvejaram os civis, né? E ainda mais com uma brutalidade imensa, né? Mas, sim, eles não cumprem, com certeza, a lei humanitária internacional, né, de proteger os civis em áreas de conflito. Natália, falando em questões humanitárias, né, porque é importante nesse momento,
Como é que está aí a atuação dessas organizações no local do conflito? Está sendo possível fazer alguma coisa, né? O que é que está sendo feito nesse momento? Muito pouco. O que a gente tem hoje, por exemplo, um anúncio de Israel pedindo às pessoas para se retirarem, né, os civis para se retirarem de uma área do norte de Gaza, mas é uma situação muito delicada, porque, primeiro, as fronteiras estão fechadas, né, continuam fechadas, então a população não tem como sair de lá, né, as fronteiras estão fechadas desde 2006. Então tem essa dificuldade e agora está bloqueado, está cercado, ninguém entra e ninguém sai. Então tem muita pouca movimentação, né? Você tem agências da ONU lá dentro, né? Você tem algumas organizações internacionais, né, humanitárias, né, ONGs internacionais lá dentro, mas o que tinha de suprimento lá está acabando. E não tem, sem a negociação de um corredor humanitário, essa assistência não vai conseguir chegar. Então, por exemplo, os hospitais já estão ficando, né, sem anestesia, sem medicamento, e para que as organizações humanitárias consigam acessar essa população, precisa garantir um mínimo de segurança, né, e de legalidade, né, de formar ali um corredor. Existem vários pontos de fronteira, né, que estão fechados no momento, mas que precisam ser abertos. A grande pressão aí agora é com o Egito, né, para que abram as fronteiras para que a população possa sair, a população civil possa sair e a ajuda humanitária possa entrar. Realmente é um desafio, é uma dificuldade, porque muita gente quer ajudar, mas não é sempre que consegue, né? Isso. Sim. Inclusive o Brasil, né, nesse momento, né, Natália, existe aí o Brasil está presidindo aí o Conselho de Segurança da ONU por esse mês de outubro e existe aí uma movimentação, né? O país quer criar ali uma espécie de corredor humanitário. Que proposta é essa exatamente que o governo quer fazer e se há de fato a viabilidade de implementar essa medida? Sim, é, é, é a proposta não só do governo brasileiro, mas a própria Casa Branca e, enfim, toda a liderança da Organização das Nações Unidas estão pressionando também para montar, né, esse corredor humanitário. Não é nada original, digamos assim. A gente já tem isso teve isso na Síria para o acesso, né, à área onde os rebeldes, inclusive, estavam, né, para conseguir alcançar essas pessoas. Então, o corredor humanitário ele é um instrumento que é usado nessas situações, né? E é viável, é difícil. A grande dificuldade vai ser que o Egito aceite, né, abrir a fronteira, porque Israel não vai abrir, né? E a gente tem uma situação que é a seguinte: o povo israelense está muito ferido, né? Isso para eles foi assim realmente um 11 de setembro, né? As pessoas querem, né? As pessoas estão com raiva, né? Na Palestina as pessoas estão com raiva também, né? Vem um ataque indiscriminado, né? Tem, como eu falei, são 1 milhão de crianças ali. Então é uma situação muito difícil e a população, óbvio, a população israelense e os palestinos, eles querem justiça, mas a gente tem instituições que precisam garantir que isso seja feito seguindo, né, as convenções, as leis que existem, que todos assinam, né, para um ataque, né? Israel precisa responder. Não tem como Israel não responder. O grande apelo, né, das organizações humanitárias é que não seja feito de forma indiscriminada e que dê tempo, né? Quando você fala para 1 milhão de pessoas saírem de suas casas, andarem 16 quilômetros para chegar num local. A gente está falando de locais, né, 16 quilômetros não são 16 quilômetros de praia, né? São 16 quilômetros de prédio, né, de ruína, né? É perigoso, né? Uma população ter que fazer isso em 24 horas é praticamente impossível. Então, o pedido da ONU agora é que Israel não ataque nessas 24 horas, né? Para dar mais tempo para tentar fazer alguma coisa com aquela população e que o Egito abra as fronteiras para que as pessoas que não queiram ficar lá, né, esses civis possam sair. E muitas crianças, né, sendo alvo aí
enfim, dessa Sim. guerra, desse conflito, crianças completamente inocentes, civis, que nem sabem o que está acontecendo direito, sendo vítimas de um conflito tão sangrento, né, tão difícil, Natália. E, ao mesmo tempo, você tem uma população que, mesmo que queira sair, tem o Hamas mandando ficar. Se essas pessoas não puderem sair de lá, é uma situação complicada para o civil que vive lá, né? A gente pode imaginar uma situação assim no Brasil, né? De você ter que 1 milhão de pessoas, né? E é um espaço muito pequeno, muito pequeno. Então é muito difícil você fazer um ataque aéreo em Gaza sem que tenha muitas baixas civis, né? Mas o ataque por terra, né, que a gente chama, teria muita baixa no exército israelense também, né? Porque realmente é mais perigoso o ataque por terra. Então é uma situação toda muito trágica, tudo muito, muito delicado. A sensação que eu tenho é que vira um fla-flu, a gente chama aqui no Rio, né? Mas vira assim como se fosse uma partida de futebol, sendo de um lado ou do outro. Mas assim, a gente tem que pensar nos civis que estão ali no meio, que não tem a opção de sair, né? E o que pode ser feito e, ao mesmo tempo, né, entender que o que o Hamas, né, o ataque, né, terrorista do Hamas foi muito bárbaro, né? Os vídeos que a gente tem, tudo que foi visto é muito forte, são muito pesados mesmo. Então você tem duas populações ali em muito sofrimento nesse momento, né? Mas nós temos, a comunidade internacional tem leis, tem regulamentos para evitar, ou pelo menos para diminuir, né, o sofrimento desses civis, né? É isso. Natália, eu acho que a gente deu um cenário aí mais básico, né, para que o nosso ouvinte ele entenda basicamente o que está acontecendo, que essas informações elas sirvam para nortear ou para ajudá-los em busca de mais informação, porque realmente é um conflito histórico, né? É de muito tempo que isso acontece, tem muitas questões envolvendo as comunidades internacionais também. E é preciso a gente estar inteirado do que está acontecendo para entender melhor todo esse processo, né, todo esse conflito, essa guerra que acaba afetando não só ali a região, mas o mundo inteiro, né? Todo mundo está de olho nesse conflito. Queria agradecer muitíssimo a sua participação, né, a sua contribuição para ajudar a clarear sobre esse conflito por lá. Muito obrigado, Natália. Eu quero o convite, muito obrigada. A gente vai ficando por aqui. Na semana que vem tem mais um episódio. Para acompanhar os nossos programas, você pode acessar o Spotify, Deezer, Google Podcast e também o YouTube do Diário do Nordeste. Até o próximo episódio. Ponto Poder.